E se eu te perguntasse, você é livre? O que significa liberdade para você? As suas preferências te levam a esse lugar de liberdade ou apenas te moldam para a manutenção da sua autoestima? Eu gostaria muito que você se sentisse completamente livre para compartilhar comigo essas respostas, para dialogar comigo sobre tudo que veio à sua mente ao escutar essas perguntas, porque é isso que nós fazemos, dialogamos em prol de movimentos para uma vida mais plena e mais feliz. Eu te convido também para que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que a gente possa continuar a conversar por muito e muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre preferências, que tem tudo a ver com liberdade. E esse é o 4º nível de apego mencionado na obra de Dom Miguel Ruiz Júnior, Os 5 Níveis de Apego. Vem comigo? Era uma vez, você lembra quando você era pequena, quando a sua única atividade do dia era brincar? Quando a gente está lá na nossa infância, as brincadeiras permeiam o nosso dia e fazem parte dele. É lógico, né? Tem escola, tem um monte de coisa, mas nós brincamos e dentro dessas brincadeiras nós fazemos de conta. Nós brincamos de médico, nós brincamos de professor, nós brincamos de cliente. Eu sei que hoje a gente, né, a molecada de hoje fica no computador, no videogame, enfim. Mas ali também é um exercício de imaginação, porque quando você está dentro de um jogo, de uma tela, né, de algo, você também se vê como um personagem daquela história, interagindo com os demais personagens que estão ali. Assim era na nossa infância, assim continua sendo na infância de hoje em dia. Acontece que o fato é a gente vai, participa, assume o papel do personagem e volta. Antes disso, a gente escolhe se eu quero e como eu quero participar. Se eu quero brincar de bola ou se eu quero brincar de boneca. Se eu quero jogar videogame ou se eu quero mexer no computador ou no celular. São escolhas que se chamam preferências. E essas escolhas estão pautadas na nossa relação com a nossa liberdade. Porque quando a gente se sente tolhido, quando a gente se sente preso a algumas regras, a alguns padrões, nós não conseguimos nos perceber livres para escolher o que realmente faz sentido na nossa vida e traz significado e propósito para o nosso dia a dia. É lógico que quando a gente está lá na infância, quando a gente está começando o nosso caminhar pela vida, essas são reflexões que nem passam pela nossa cabeça. Mas quando nós vamos crescendo, quando nós vamos amadurecendo, a primeira coisa é que a gente acaba entendendo que brincar já não faz parte do roteiro e que fazer de conta também não está incluso nos nossos scripts. Mas será que a gente não continua fazendo isso mesmo sem perceber? Será que nós não continuamos representar papéis que não são efetivamente nossa escolha? Eu te convido para pensar sobre isso. Quando eu penso sobre isso, eu acredito que nós deveríamos ser assim até hoje. Continuar pensando da mesma forma que pensávamos quando nós brincávamos de faz de conta. Ir e voltar, mas por uma adaptação voluntária, por escolhas, porque a gente quer estar, quer fazer, quer ir àquele lugar e não porque nós fomos condicionados, forçados a estar, a ser ou ir em determinado lugar. Quando a gente consegue fazer
essa mudança na nossa percepção e entender que as nossas preferências estão vinculadas à nossa percepção de liberdade, eu me reconecto com o meu eu essencial. Eu me reconecto com aquilo que eu sou e não com aquilo que eu acredito ser. É muito interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque, como eu disse lá na identidade, dentro da cultura tolteca, que é a cultura onde estão pautados os conhecimentos do autor desse livro, ele fala que na identidade nós estamos diante de um espelho com uma névoa. É como que se nós víssemos a nossa imagem, mas que ela está turva, né? Está nublado. Agora, quando a gente está diante da percepção, nós nos colocamos diante de um espelho nítido. Nós nos vemos no espelho, sim, mas nós entendemos que aquela imagem é apenas um reflexo de quem nós somos. Nós somos ainda mais do que o que nós podemos ver naquele instante. Nós somos uma versão ainda melhor do que a melhor versão que nós podemos ter sobre nós naquele momento. Porque nós tomamos consciência e nos apropriamos daquilo que é essencial, da nossa personalidade, da nossa essência, da nossa comunhão com a criação e com o Criador. Nós deixamos de ser o nome na nossa identidade. Nós deixamos de ser a foto e o nome no nosso crachá. E nós nos tornamos aquilo que efetivamente somos. Nós nos tornamos aquilo que realmente podemos ser. Nós estamos muito mais no presente do que nas conquistas do nosso passado ou nas projeções do nosso futuro. Nós conseguimos estar diante de um processo muito rico e necessário para a nossa evolução mental, emocional e até mesmo espiritual. Nós resgatamos nesse momento o poder de escolher. E quando eu faço isso, eu começo a delinear quais são as minhas preferências, o que tem sentido e propósito para mim, o que faz com que eu me sinta pertencente, não só aos grupos nos quais eu estou inserido, mas no todo. Pensando sobre isso, né, e refletindo sobre essa questão das preferências, eu te convido para refletir um pouco mais sobre como você tem feito as escolhas na sua vida. Você tem escolhido ou você tem sido escolhido? Como que você tem percebido esse movimento na sua vida? E depois que você pensar um pouquinho sobre isso, olhar para as suas relações, olhar para as suas escolhas, vem aqui, me conta quais foram os seus insights, porque é para isso que a gente está aqui, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa se perceber através de um autoolhar e compartilhar essas percepções para que nós possamos construir um mundo muito melhor para nós e para todos. Eu espero você, espero seus comentários. Tenho certeza que você já se inscreveu no nosso canal, já clicou no sininho e que no próximo vídeo você vai estar comigo quando eu falar sobre o eu autêntico, a nossa melhor experiência, a própria experiência. Eu te convido para fazer uma reflexão sobre isso. Eu te convido para prestar atenção nos insights que vão chegar depois de você ter parado alguns minutos para pensar sobre o assunto. E eu espero que depois de tudo isso, você compartilhe comigo tudo aquilo que veio à sua mente. Porque, afinal de contas, a Poema é feita de diálogos e movimentos. E eu espero que você apoeme-se. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.